Fala pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Exatas. Essa é a mais nova videoaula de resolução do livro Cálculo A. A gente vai começar pelo exercício 1. A partir do exercício 1, a gente vai ter os exercícios aqui, né, com os itens A, B, C. No caso do 1 vai até o T. Então a gente vai fazendo, resolvendo e bora lá. Eu gostaria de começar revisando alguns passos, alguns conceitos das desigualdades, né, das inequações, porque o livro Cálculo A ele começa com esse assunto, então acho que seria interessante a gente dar uma revisada em alguns conceitos básicos para a gente apenas dar um flash na memória e partir para a resolução dos exercícios. Pois bem, então neste primeiro exercício, ele pede para a gente determinar todos os intervalos de números que satisfaçam as desigualdades abaixo e também fazer a representação gráfica da solução, no caso dos valores, né, de x, desse intervalo, né, que vai ser a solução. No caso ele fala que para a gente satisfazer as desigualdades abaixo, que serão todos os itens do exercício número 1, que no caso vai ser, a gente vai resolver um item por vídeo, ok? Então, vamos à resolução deste exercício. A gente tem aqui uma inequação. E da inequação, o que podemos revisar? Veja, este é o primeiro membro da equação, ou melhor, da inequação, da desigualdade, né? E esse é o segundo membro, o segundo lado aqui, o lado direito. Este daqui é o nosso sinal da inequação. A gente também tem o sinal de igual, né? Que é a equação que nós usamos muito durante aí nossa vida na matemática, né? Porém, agora a gente vai tratar com inequações. É uma revisão para podermos entrar no cálculo em si, né? No estudo das funções e tudo mais. Mas como eu estava dizendo, este é o primeiro membro e este é o segundo membro da inequação. Existem algumas propriedades que podem nos ajudar a resolver as inequações. Uma dessas propriedades, eu vou colocar aqui do lado como sendo a propriedade número 1. Essa propriedade, ela diz que se a gente adicionar ou subtrair o mesmo número dos dois lados da inequação, não alteramos essa inequação, ela fica constante. Então, por exemplo, digamos que eu queira adicionar o número 2, né? Adicionar 2 unidades dos dois lados. Então, eu adiciono aqui e adiciono aqui. Isso não vai alterar, né? Vamos aqui fazer aqui só para ilustrar, né? Aqui 5, vamos tirar esse 2 daqui, mais 3x e o nosso 2 aqui e aqui. Se a gente fizer isso, seja adicionando mais 2 ou colocando um menos 2, por exemplo, não vamos alterar essa inequação. Então essa é a nossa primeira propriedade, né? Que no caso, se você tem um número e você pode, sendo esse número maior ou menor que zero, você pode
colocá-lo em qualquer membro da inequação e não altera. A segunda propriedade diz que se a gente tem um x maior do que um y, ou seja, o primeiro termo maior do que o segundo, e também temos um outro número, vamos chamar de z, maior ou igual a zero, nós podemos multiplicar os dois lados por z e não vamos alterar a nossa inequação, a nossa desigualdade. Como assim? Veja, eu tenho essa inequação, essa desigualdade. Se eu multiplicar por esse z, que é maior ou igual a zero, multiplica por z dos dois lados. Eu não vou alterar essa inequação. O que quer dizer que eu não vou alterar ela? Quer dizer que esse primeiro membro continuará sendo maior do que esse segundo membro. Isso para o caso de z ser maior ou igual a zero. Porém, se z for menor do que zero, aí temos um outro caso. Se z for menor do que zero, isso daqui não vai ser válido. Isso não vai ser válido. O que vai acontecer? Esse sinalzinho aqui, ele vai ser diferente, ele vai ser alterado. Então, se você multiplicar os dois membros por um mesmo número, e esse número for negativo, então a gente vai ter que inverter o sinal. Essa é a regrinha prática que a gente vai utilizar nos próximos exercícios e até mesmo neste, que vai nos ajudar aí a resolver a questão. Ok? Então, deixa eu apagar aqui. E aí a gente começa a resolver a questão. Sempre lembrando dessas duas regrinhas. Que se você somar ou subtrair o mesmo número dos dois lados, você não altera. E se você multiplicar por um número maior que zero, você também, dos dois lados, né? Multiplicar dos dois lados por um número maior que zero, você não altera também. Porém, se esse número que está sendo multiplicado for menor do que zero, você tem que mudar o sinal da desigualdade. Ok? Então, bora lá resolver este exercício. O nosso objetivo é encontrar o valor de x, que vá satisfazer essa desigualdade, que vá satisfazer com que este primeiro membro, este lado esquerdo, sempre seja menor do que este lado direito. Então, vamos isolar o x do lado esquerdo. Para que a gente possa isolar o x do lado esquerdo, podemos usar essas regrinhas que aprendemos. Então, por exemplo, a gente pode anular esse menos mais 3x aqui. Eu posso, por exemplo, somar menos 3x dos dois lados da inequação. Então, ficaria menos 3x mais 3 menos x menor do que 5 mais 3x menos 3x. E dessa forma, eu posso cancelar ele aqui. Tá vendo? E aqui eu faço a minha sominha desses dois aqui. Então, menos 3x com menos x fica menos 4x. Aqui. E mais 3x. E aí a gente pega o resto. Sobrou 5. Beleza. Porém, ainda temos esse número aqui. Então, vamos deixar somente o x, que é o valor que a gente está procurando, né? Então, o que a gente pode fazer? Usar a mesma propriedade,
que somando ou subtraindo um número aqui, a gente pode dar fim nesse 3. Então, para dar fim nele, a gente usa o menos 3, né? Então, se eu usar aqui, menos 3 aqui. Opa! Deixa eu apagar aqui. Já tem menos, sinal de menos aqui. Então, é só colocar o menos 3. Menos 3. E aqui, menos 3. Aí, sim, eu posso cancelar. E aqui eu só faço a sominha dos dois. Então, ficaria menos 4x menor 5 menos 3, 2. Veja, agora eu preciso sumir com esse 4 e com esse negativo para que o x fique isolado e eu encontre o intervalo em que o x vai satisfazer essa desigualdade maior. O que podemos fazer? Bom, para me sumir com esse negativo do menos 4, eu preciso multiplicar por um número negativo também. Então, se eu multiplicar aqui por menos 1/4, certo? E aqui também multiplicar por menos 1/4, eu consigo sumir com o menos 4. Entretanto, a gente viu que se eu multiplico uma desigualdade por um número menor do que 0, eu tenho que mudar este meu sinal aqui. Por quê? Veja, se eu colocar um número negativo aqui, vamos dizer que aqui fosse menos 1. X igual a menos 1. Menos 4 vezes menos 1, menos 4 vezes menos 1, daria 4. Porém, 4 não é menor do que o menos 1, que eu vou multiplicar aqui também, né? E vai ser o menos 2. 4 não é menor do que menos 2. Então, por isso que existe essa regrinha. Sempre que a gente multiplicar por um negativo, a gente inverte o sinal da desigualdade. Logo, invertendo esse sinal, o que a gente vai ter? A gente pode cancelar, né, esse 4 com esse 4, porque 4 dividido por 4 dá 1. E o menos com menos aqui, menos com menos, vai dar mais. E assim, a gente chega em x é maior. Deixa eu tirar essa feiura aqui. X maior. Aqui eu posso simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui a gente vai ter menos meio. Portanto, esse vai ser o nosso resultado. X maior do que menos meio. Ou seja, portanto, sempre que x for maior do que menos meio, essa inequaçãozinha aqui vai ser possível. Esse primeiro membro sempre vai ser menor do que esse segundo membro quando x for maior do que menos meio. Ok? Essa foi a primeira parte da resolução. A segunda parte é bem simples. A gente vai precisar somente fazer a representação gráfica aqui desse intervalo. Deixa eu apagar essa curva aqui que está aparecendo aqui. Melhorou. Então, vamos fazer as nossas marcações. Eu vou fazer uma bolinha aberta aqui, porque da teoria de intervalos a gente sabe que
quando ele não inclui aqui, né, o valor do número, a gente representa com uma bolinha fechada. Então, esse é o nosso menos meio. E o x, ele é maior do que menos meio. Então, ele assume valores maiores do que menos meio. Caso ele incluísse o valor de menos meio, da teoria a gente sabe que aqui teria uma representação que significa que a nossa bolinha fechada incluindo o número, significando que x também poderia ser o valor de menos meio, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa resolução de hoje, da nossa letra A. E espero que vocês tenham gostado. Para dúvidas, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E bora lá resolver a letra B do cálculo A, exercício 1, ok? Abração!